Às aulas esta segunda-feira, depois de um período de férias de Natal e do Ano Novo. Continuam em curso as obras de tapagem de buracos nas vias. Boa noite. Decreto Presidencial número 1/2024. Preâmbulo, tornando-se necessário proceder à exoneração da embaixadora extraordinária e plenipotenciária da República Democrática de São Tomé e Príncipe na República da Guiné Equatorial, nestes termos, ao abrigo da linha D do artigo 82 do artigo 84 da Constituição da República, o Presidente da República decreta o seguinte: artigo 1º, exoneração. É a senhora Ângela dos Santos Ramos José da Costa Pinheiro, sob proposta do Governo, exonerada das funções de embaixadora plenipotenciária, ou seja, extraordinária e plenipotenciária da República Democrática de São Tomé e Príncipe, junto à República da Guiné Equatorial, para os quais havia sido nomeada através do Decreto Presidencial número 14/2017, de 28 de abril. Artigo 2º, entrada em vigor. O presente Decreto Presidencial entra imediatamente em vigor. Publique-se São Tomé aos 8 dias do mês de janeiro de 2024. O Presidente da República, Carlos Manuel Villanova. Passamos à leitura do Decreto Presidencial número 2/2024, preâmbulo, tendo o Primeiro-Ministro e chefe do Governo submetido ao Presidente da República a proposta de remodelação do 18º Governo Constitucional, que havia sido nomeado através do Decreto Presidencial número 28/2022, de 12 de novembro, e cuja composição foi alterada através do Decreto Presidencial número 21/2023, de 8 de agosto, e do Decreto Presidencial número 22/2023, de 9 de agosto, tornando-se necessário proceder à referida remodelação, bem como às exonerações e nomeações que lhe são inerentes, nestes termos, ao abrigo da linha H do artigo 81 e do artigo 84 da Constituição da República, o Presidente da República decreta o seguinte: artigo 1º, exoneração. São exonerados dos cargos para os quais haviam sido nomeados através do Decreto Presidencial número 28/2022, de 12 de novembro, os seguintes senhores: Gareth Haddad, do Espírito Santo Guadalupe, do cargo de Ministro da Presidência do Conselho de Ministros e Assuntos Parlamentares; Genésio Valentim Afonso da Mata, do cargo de Ministro do Planeamento, Finanças e Economia Azul; Célcio Rodrigues da Vera Cruz Junqueira, do cargo de Ministro da Saúde, Trabalho e dos Assuntos Sociais; Adelino Fernandes Rosa Cardoso, do cargo de Ministro das Infraestruturas, Recursos Naturais e Meio Ambiente; Maria Milagre de Pina Delgado, do cargo de Ministra dos Direitos da Mulher. Artigo 2º, reestruturação. É alterada a estrutura do 18º Governo Constitucional, que passa a ser a seguinte: Ministério da Justiça, Administração Pública e Direitos Humanos; Ministério da Presidência, do Conselho de Ministros, dos Assuntos Parlamentares e da Coordenação e Desenvolvimento Sustentável; Ministério dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades; Ministério da Defesa, Administração Interna; Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas; Ministério da Saúde e dos Direitos da Mulher; Ministério do Planeamento e Finanças; Ministério do Trabalho e da Solidariedade; Ministério da Educação, Cultura e Ciências;
Ministério da Juventude e Desporto, Ministério da Economia Azul, Ministério do Ambiente, Ministério das Infraestruturas, Recursos Naturais, Artigo 3º, nomeação. São nomeados os seguintes senhores: Lúcio Daniel Lima Magalhães, para o cargo de Ministro da Presidência do Conselho de Ministros e Assuntos Parlamentares e da Coordenação do Desenvolvimento Sustentável. Gareth Haddad do Espírito Santo Guadalupe, para o cargo de Ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades. Ângela dos Santos Ramos José da Costa, para o cargo de Ministra da Saúde e dos Direitos da Mulher. Genésio Valentim Afonso da Mata, para o cargo de Ministro do Planeamento e Finanças. Célcio Rodrigues da Vera Cruz Junqueira, para o cargo de Ministro do Trabalho e da Solidariedade. Disney Leite Ramos, para o cargo de Ministro da Economia. Nilda Borges da Mata, para o cargo de Ministra do Ambiente. José do Nascimento Carvalho de Rio, para o cargo de Ministro das Infraestruturas, Recursos Naturais. Artigo 4º, entrada em vigor. O presente decreto presidencial entra imediatamente em vigor. Publique-se São Tomé, aos 8 de janeiro de 2024. O Presidente da República, Carlos Manuel Villanova. O partido MLSTP-PSD apelou ao Presidente da República a estar mais atento e mais interventivo como alto magistrado da nação face aos diversos acontecimentos que se têm registrado no país nos últimos tempos. O apelo foi feito esta segunda-feira pelo porta-voz do partido, Gabdulo Quaresma, através de um comunicado de imprensa. No seu comunicado sobre a situação do país, o MLSTP-PSD criticou o fracasso nas negociações entre o governo e o FMI. Pela primeira vez na nossa história, um governo não consegue concluir as negociações e assinar o programa de facilitação de crédito alargado com o FMI, mas mesmo assim deposita na Assembleia Nacional, no segundo ano do mandato e fora do prazo legal, uma proposta do Orçamento Geral do Estado improvisada e irrealista, apenas para inglês ver, sem garantias nenhumas de financiamento para o programa de investimento público, que depende em mais de 90% da ajuda externa. Os sociais-democratas também censuraram os recentes contratos e acordos assinados pelo governo para fornecimentos de serviços e gestão operacional das empresas públicas. Nomeadamente, a EMAI, a ENAPOR e a INASA revelam total falta de transparência na gestão da coisa pública. O MLSTP acredita que, face a vários acontecimentos, o governo tem encontrado dificuldades para dirigir o país. O país continua há mais de 6 meses com um ministro dos Negócios Estrangeiros em part-time, com os restantes ministros apenas a fazerem figura de corpo presente e de paus mandados. Com isso, o maior partido da oposição apela ao Presidente da República a estar mais atento e mais interventivo. Diante de tudo isto, o MLSTP-PSD, como partido responsável e do arco da governação, apela ao Sr. Presidente da República para estar atento, mais interventivo e assumir de uma vez por todas o seu papel de mais alto magistrado da nação e de garante do regular funcionamento das instituições em defesa dos superiores interesses do povo santomense. Alunos de todas as escolas do país retomaram as aulas esta segunda-feira, depois de um período de férias do Natal e do Ano Novo. No Liceu Nacional, assim como o regresso às aulas, as notas do primeiro período também já foram afixadas. Depois das férias do Natal e do Ano Novo, é hora do regresso às aulas e do reencontro entre os amigos e colegas da turma. Aqui no Liceu Nacional,
a normalidade regressou à escola e com ela os resultados do primeiro período. As minhas notas no primeiro período não foi assim como eu esperei, porque eu estudei tanto, esforcei muito, mas não saiu assim perfeitamente como eu quis. Quantas negativas? Para mim teve 4, mas eu digo que eu vou superar todas essas negativas. As notas não saíram lá grande coisa, como eu esperava, mas felizmente são boas e espero superar mais nesse segundo período e ser melhor. Quantas negativas? Nenhuma. Foi normal porque eu tirei negativas, principalmente a disciplina-chave que é a história, mas segundo período eu vou superar. Quantas negativas? Duas negativas. Isso deixou-te um bocado desiludida, né? Sim, muito. Entretanto, vai mesmo superar no próximo período? Sim, eu vou superar, eu vou estudar mais para superar a história e interação social também. Foi normal, porque eu tirei 2 negativas. Também tiveste 2 negativas? Sim, tirei 2 negativas, que é direito e português. É aluna de Línguas e Humanidades, né? Sim, línguas e humanidade. Mas anda, aquilo está difícil? Eu não estudei muito, é por isso que eu tirei negativa. Foram boas, só tive 2 negativas, uma português e outra física. Esperava ter mais negativas? Não. Além disso, os alunos do Liceu Nacional também encontraram uma escola mais bonita na faixa, mas ainda com problemas de higiene bastante sérios. Está melhorando, fizeram um corte das aves, está indo bem. Estou a ver por fora, mesmo está bonito, mas o que falta mesmo da escola é ter uma organização por dentro, porque cada vez mais que eles reabilitam por fora e lá dentro as coisas estão meio desorganizadas ainda. Estás a falar de quê? Estou a falar em termos das casas de banhos e das salas, também salas de aulas, porque há algumas que estão faltas de cadeiras e outras também estão falta de mesa. E vocês aqui não têm casa de banho em condições? Não. No termo, as casas de banho dos rapazes, lá tem vazamento de água sempre, as sanitas não são de bom estado assim e sempre, quando entramos lá, não tem água corrente sempre. Problemas que estão a afetar os milhares de alunos do ensino secundário do Liceu Nacional. Porém, a escola está em obras e quase toda a sua parede já começou a ganhar um novo aspecto. O que a TVS não conseguiu saber é se esta obra contemplará a reabilitação das condições de casas de banho, uma vez que a direção desta escola continua a submeter-se ao silêncio, mesmo quando o assunto é a melhoria que o estabelecimento está a conhecer. A Polícia Nacional apresentou esta segunda-feira um balanço positivo das ocorrências durante o fim de semana. De acordo com a polícia, registrou-se 4 acidentes de viação com ferimentos ligeiros. A Polícia Nacional faz um balanço positivo, uma vez que o final de semana, apesar dessas atividades, foi tranquilo, não tivemos situações que pudessem alarmar a nossa sociedade. Portanto, em todas as praias do nosso país, onde dirigiu as pessoas, os banhistas, para assim continuar a lavar o ano velho. Portanto, a Polícia Nacional não registrou situações complicadas, são pequenas situações que rapidamente foram resolvidas. Portanto, tanto a nível de segurança rodoviária, também a Polícia Nacional verifica-se de uma forma tranquila, uma vez que registramos apenas 4 casos de acidentes. São acidentes ligeiros, acidentes que podemos considerar da rotina. Portanto, houve uma situação sim de acidente que teve um pequeno ferimento que careceu assim ser atendido no posto local, mas, portanto, são situações normais. A vítima encontra-se estável na sua residência. Esse balanço é concernente a todo o país, né? Certo. A Polícia Nacional, quando faz o balanço positivo ou refere alguma situação, estamos a referir já com uma situação a nível nacional, tanto a nível de região autônoma do Príncipe. Portanto, em todo o país verifica-se um comportamento
que a Polícia Nacional agradece e congratula, parabeniza a população por comportamento que teve durante essa quadra festiva. A Polícia Nacional ainda irá continuar com seu plano de ação durante esses tempos todos, sensivelmente até dia 15. Portanto, a Polícia Nacional até então faz um balanço positivo. Dentro de um mês, as obras de tapagem de buraco nas estradas da capital e arredores estarão concluídas. O financiamento dessas obras está a ser garantido pelo Fundo Rodoviário. As obras de tapagem de buraco estão em curso. A intervenção começou desde a estrada do aeroporto até Pantufo, engloba algumas artérias da capital. É uma obra em que o Fundo Rodoviário financiou. Entanto, neste momento ela está a decorrer e nós pensamos que dentro de mais tardar de um mês essas obras ficam concluídas. O pavimento das estradas da capital e arredores é antigo e torna-se necessário uma intervenção profunda, incluindo a drenagem. Nós temos uma estrada, um tapete, a zona nosso pavimento é muito antigo, e dizer que não vai aparecer buracos, isso é impossível. Isso é um país que chove muito e a água é um grande fator erosivo da estrada, tá vendo? Contribui muito para danificar a estrada. E por isso, dizer que vamos acabar com o buraco definitivamente, não. Se nós quisermos acabar com o buraco definitivamente, temos que fazer uma reabilitação mesmo do fundo, não só no pavimento, também como sistema de drenagem. Porque, na verdade, temos um sistema de drenagem também bastante precário a nível da cidade capital. Mas existe já alguma ideia, um projeto nesse sentido? Há um levantamento feito, sim. Um levantamento feito dos pontos onde se pode fazer desaguar a água que acumula na cidade. Mas há necessidade de ter um financiamento para executar esse tipo de obra. Obras de tapagem de buracos estão em curso e deverão estar concluídas dentro de um mês. Veja, daqui a pouco morreu esta manhã aos 89 anos de idade José Fred Lauchong. Numa nota de imprensa chegada à nossa redação, a Embaixada de Países Baixos vem esclarecer, citamos, os contratos de projeção do projeto de proteção costeira, assim como a reabilitação da estrada, foram assinados afirmados que os trabalhos serão executados pela JV-ACA Angolaca Portugal-Angola. O contrato de supervisão foi atribuído à JV IURD Itália-Moçambique. As obras são financiadas por meio de uma subvenção do Reino de Países Baixos e um empréstimo do Banco Europeu de Investimentos. Para questões adicionais sobre o projeto, esclarece a Embaixada, favor consultar o diretor do Instituto Nacional de Estradas. Fim de citação. Por ocasião do Ano Novo, está agendado para amanhã, 9 de janeiro, a cerimónia de apresentação de cumprimentos ao Presidente da República, Carlos Villanova, de sublinhar que, além de titulares dos órgãos de soberania, membros do Governo e demais entidades do Estado, a cerimónia é aberta ao público que queira felicitar o Presidente da República. O ato terá início às 10 horas no Palácio do Povo. Ainda este mês será lançado concurso público para a construção das pontes de Lembá. O Governo também já está em negociações com os parceiros de desenvolvimento para o arranque das obras da estrada que liga Guadalupe a Neves. As pontes de Lembá, que nós temos a previsão de lançamento de concurso ainda para este mês, que vamos lançar o concurso para essas pontes. Tanto e com o lançamento das pontes, nós vamos arrancar com a obra de reabilitação das pontes de Lembá e de Bergoma. Também estamos a discutir muito bem o troço que vai
de Guadalupe a Neves e Neves Ponta Furada, que estamos a discutir junto ao Banco Mundial para que, com a conclusão da cidade de Santo Tomé a Guadalupe, nós depois podemos retomar Guadalupe a Neves. Ainda vamos ver, se tudo correr bem este ano, ainda podemos lançar este concurso. O número de casos de abuso sexual de menores continua a aumentar no país. A denúncia foi feita pela Polícia Judiciária, que afirmou que estes casos representam o maior número de queixas na instituição. Durante um podcast da organização SOS Mulher, foi denunciado o caso de uma menor de 15 anos que está grávida do próprio pai, que se encontra foragido. É cada vez mais alarmante a situação de abuso sexual de menores em São Tomé e Príncipe. Numa entrevista à RSTP, Rádio Somos Todos Primos, a diretora adjunta da Polícia Judiciária deixou claro que estes casos continuam a liderar o número de denúncias que a Polícia Judiciária tem atendido. A violência sexual, ou seja, o crime no âmbito sexual, ocorre com muita frequência. Raramente num piquete nós não temos uma queixa de crime sexual. Nós, durante o piquete, há sempre algum pai ou alguma mãe que vai lá denunciar algo de gênero. Entretanto, posteriormente pode-se vir provar que não era aquilo que os pais denunciaram, mas sempre há que seja uma queixa ou algum pai que vai lá pedir, solicitar ajuda, solicitar a opinião da polícia, porque está a acontecer situação parecida que suspeitam que seja um crime sexual. De acordo ainda com Jamila Bragança, o ano transado foi até agora o mais alarmante no que diz respeito ao crime de violência sexual. O ano 2023 ainda nós não temos o relatório de novembro e dezembro, temos até outubro em relação aos crimes sexuais. Exato. Mas o mês de maio nós atingimos o pico de registro de crimes sexuais, o que nós não atingimos há muito tempo. Por exemplo, em janeiro nós tivemos 9 casos ou 9 queixas, denúncias de crimes sexuais. Exato. Em fevereiro tivemos apenas 3. Poderia diminuir mais, porque o nosso objetivo é fazer com que diminua com as campanhas que as instituições de Estado privada têm feito em relação ao assunto. Em março tivemos 4, no mês de abril tivemos 6, em maio tivemos 36 casos denúncias de crimes sexual. Neste momento, mais um caso de abuso sexual abala o país. Trata-se de um pai que terá envolvido sexualmente com a sua própria filha, menor de 15 anos, e foi denunciado pela SOS Mulher. As informações dão conta que a menina está grávida de 8 meses. É o caso de uma menina de 15 anos que se encontra grávida do seu próprio pai. Está grávida de 8 meses e o suspeito encontra-se foragido, não é? Mas vive com os pais. Bom, vive com os pais, pai e mãe, ou é uma família destruturada, mas pronto. É uma família. Ou não? É uma família. Mas vive com a mãe e vive... É uma situação que ainda está a decorrer. Pronto, ela vai precisar mesmo de acompanhamento psicológico. Sim. Porque é algo traumatizante. Estamos em cima. Se calhar daqui a pouco teremos boa notícia em relação a isso, porque ele não vai fugir para a escravidão. Santo Tomé não tem fronteira. Estamos a trabalhar no sentido de levar o indivíduo à justiça. O homem está foragido, mas a Polícia Judiciária já garantiu que não será por toda a vida. As praias continuam cheias e a lavagem do ano persiste. Notícia para acompanhar já a seguir. É o final deste informativo das 20. Nós voltamos amanhã. Boa noite. Até lá.